Olá, aqui é a Keila e aqui a gente vai dar sequência aos nossos estudos de massa realizados dentro do Revit, em que agora a gente vai construir a Catedral de Brasília, do Oscar Niemeyer. E antes de a gente dar sequência ao conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Eu estou aqui com o Revit 2023 aberto, mas você poderia igualmente realizar esse formato em qualquer Revit que você possua no teu computador. Da mesma forma que você faria qualquer outra forma da construção, você poderia ter primeiro o croquis, nem que seja um rabisco que você fez à mão para estudar, e na sequência aquilo que você construísse faria um pouquinho mais de sentido. Então eu tenho aqui imagens de referência. Essa imagem de referência a gente consegue ver esse arco botante, que é um arco hiperbólico que ele conecta a nave principal com essa nave secundária, com esse contraforte que ele funciona como se fosse um pilar. É como se o arco botante ele fosse uma viga em formato de arco, é um arco, por sinal, um arco hiperbólico, e que ele conecta então esses dois amplos espaços. E a gente consegue ver também o arco botante aqui, em relação ao contraforte. Dá para ver os outros elementos que constituem uma catedral clássica, né? Não a catedral modernista, mas que a gente consegue ver esse arco botante também ali na imagem, aqui na lateralzinha, né? Aqui, nessa região, na Catedral do Niemeyer, uma catedral modernista feita com concreto. E aqui a gente consegue ver esse pilar de concreto, que inclusive ele se apoia nesse tubulão através de escoramento em relação a esse bloco de fundação com estacas. Portanto, é como se fosse um pilar de concreto aqui, desempenhando a função e o formato semelhante ao de um arco botante, só que em vez de ser um arco apontado para baixo, seria um arco aqui que ele acontece apontando para cima. Aqui o croquis, que a gente vê a união deles através dessa coroa, e aqui também pelo lado de dentro e também pelo lado de fora essa região. Daí aqui a imagem do vitral, né, dessa catedral, e a gente consegue ver também aqui, contar também a quantidade desses arcobotantes, desses pilares de concretos, que a gente vê aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pilares de concreto que a gente vai pegar e desenhar e rotacionar ele. Aqui a gente consegue ver também essa informação que, na verdade, você consegue encontrar em vários lugares, é só digitar no Google. Essa fotografia dessa estrutura, da forma como a gente vê aqui, ela pesa 90 toneladas, ocupa uma área de 70 metros de diâmetro, por consequência, 35 metros de raio e 16 colunas de concreto com 42 metros de altura na parte mais alta dessa estrutura. Então a gente vai criar essas referências e na sequência a gente vai desenhar. Eu tô aqui com o Revit então aberto, que a gente vai começar aqui uma nova família. No menu arquivo, pedir uma nova família. Aqui eu tô na pastinha de famílias, eu vou entrar na pasta de massa conceitual. Aqui eu vou pegar a massa métrica e vou mandar abrir. Eu tô aqui no ambiente de edição de família, eu vou entrar aqui na elevação leste e aqui eu vou copiar esse nível com ele selecionado, letra C, letra O de copy, cliquei, apontei para cima, vai aqui nos 42 metros, vou dar Enter, beleza, ele já foi. Na sequência eu vou desenhar aqui plano de referência, o comando RP de RefPlane. Vou pegar aqui a linha verde, vou colocar aqui a 35 m de metro e eu vou desenhar para cá. Vou colocar agora nos 12 metros e vou desenhar aqui e aqui. Ok, na sequência eu vou voltar ali para a planta de piso do nível 1 e vou definir o meu plano de trabalho. Eu vou selecionar um plano, vou dar OK e eu vou clicar aqui nessa referência. Vou voltar aqui para a elevação leste. Por que a gente fez isso? Porque quando a gente está no nível, na planta de piso, a gente coloca rentezinho os elementos em relação àquele nível de colocação. Se eu tivesse naquela planta, eu colocaria, por exemplo, componentes, né, bem rentezinho ali ao nível 1. Só que quando a gente está numa vista vertical, a gente tem que definir, né, qual que é o plano mais para frente ou mais para trás que a gente está desenhando. Foi exatamente isso que a gente fez. Então, na sequência, eu vou aqui fazer a spline através de pontos. Tem um outro jeito de usar essa ferramenta que a gente consegue ver no vídeo, que eu vou deixar logo abaixo, que é o que a gente fez uma forma ali do Félix Candela. E aqui a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente, que é o sair clicando e depois volta ajustando os pontinhos. É outro jeito de fazer. Então, vou pegar a spline através de pontos, como referência. Então, referência, spline através de pontos e aqui desenhar ele a partir da face. Então, eu vou desenhar então aqui, mais ou menos para cá, mais ou menos aqui, ele vai conectar para cá e depois aqui para cima. Ok, vou dar ESC. Daí os pontinhos a gente pode ajustar, por exemplo, esse pontinho aqui, ele vai um pouquinho para baixo, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cá, por exemplo.
A gente consegue ajustar esse pontinho também, se ele vai um pouquinho mais para cá e para cá. E ele puxa a geometria que conecta através desses pontinhos. E se ele tiver num formato bacana, a gente pode, na sequência, ali na vista 3D, começar a criar, então, ali a forma que a gente vai estudar. Então eu vou voltar agora para minha vista 3D e aqui na vista 3D eu vou desenhar os das pontinhas e depois eu vou desenhar o triângulo aqui do meio para fazer esse arco-botante, esse grande pilar de concreto. E aqui eu vou então desenhar definindo. Vou definir então esse aqui de baixo, vou começar de baixo. E definir aqui embaixo eu vou desenhar um triângulo, um polígono inscrito, um polígono que vai ser de 3 lados. E eu vou desenhar ele aderido ali à face que eu defini para desenhar. Vai ser bem essa face aqui. Vou ver se antes de clicar ele tá pegando essa projeção tracejada para ele ir no prumo, no ângulo. E aqui eu vou fazer ele pequenininho. Vou fazer ele aqui de 240 milímetros, 24 centímetros. E eu vou dar Enter. Lá em cima eu vou fazer também. Vou primeiro definir. Vai ser essa pontinha. Vou até girar para ver se eu tô pegando a pontinha certinha. Essa daqui. E vou pegar aqui o triângulo. É um polígono de 3 lados. Vou clicar também e vou ver se ele aponta para fora, né? Igual esse aqui estava apontando aqui para fora. Vou ver se a pontinha dele também está apontando para fora. Ele também faz um tracejado. Vou fazer o mesmo polígono aqui de 240 milímetros então. E na sequência agora eu vou definir aqui o do meio. Vou definir esse aqui do meio. E na sequência eu vou desenhar aqui um polígono de 3 lados também. Esse aqui vai ser maior, ele vai ter um zerinho a mais. E em vez de 240 milímetros eu vou fazer 2.400, né, 2,40 metros aproximadamente. Então eu vou colocar aqui 240 com a linha tracejada também e eu vou dar Enter. Eu vou selecionar esses elementos, eu vou estudar e na planta eu vou verificar se ao rotacionar ele tem alguma área de intersecção. Se não tivesse, você teria que voltar com Ctrl Z para esse momento que eu vou criar agora a geometria. Eu vou selecionar todos esses elementos que eu desenhei, a referência e os triângulos, e vou criar então uma forma sólida. Daí ele tem aqui esse arco-botante que se parece com uma banana esbelta. E eu vou voltar ali para a planta de piso do nível 1. E aqui eu vou selecionar esse desenho que eu fiz. Vou ali lá em cima rotacionar com cópia, pode ser o comando RO de Rotate para rotacionar. Antes de sair clicando, eu vou definir aqui o local. O local vai ser bem aqui, na intersecção entre eixo vertical e horizontal, o zero da família, o zero desse componente. Cliquei, daí eu vou clicar nessa referência, vou apontar para esse lado, vou digitar aqui o ângulo de 22,5 e eu vou dar Enter. Aqui a gente tem que ter uma pequena região de intersecção. Se no seu não tivesse, eu pediria para voltar com Ctrl Z mesmo e fazer o triângulo um pouquinho maior, que daí provavelmente ele encavalaria. Se ele estivesse encavalando demais, você poderia também voltar com Ctrl Z e deixar o triângulo, principalmente esse aqui do meio, um pouquinho menor, né, se fosse o caso. Ajusto o tamanho. E por que eu digitei 22? Porque a gente tinha 16 pilares. 16 aqui nessa imagem, 16 colunas. Essas 16 colunas de concreto que a gente rotaciona ele aqui nos 360 graus. Se a gente pegar 360 e dividir pelas 16 colunas, a gente teria o ângulo de 22,5, 22,5 entre esses elementos, esses 16 elementos no total. Então só por isso que eu digitei esse valor, vou voltar aqui para o Revit e aqui então vou continuar a rotacionar. Aproveitar que eu tô com ele selecionado, vou pedir aqui o Rotate, Rotate com copiar, vou definir aqui o local. O local vai ser bem aqui no meio. E aqui eu vou clicar, apontar a direção. 22,5 eu vou dar Enter. Daí eu vou de novo dar Enter para voltar a utilizar o último comando que era o rotacionar. E aqui eu vou definir o local. Enter refaz o último comando, né? Daí o local aqui do centro da rotação. Na sequência eu vou clicar, apontar ali o ladinho, 22,5. E eu vou dar Enter, que daí eu já faço aqui essa rotação com copy. Aqui eu já vou fechar o ângulo de 90 graus, então vou selecionar todos esses elementos, eu vou aqui rotacionar, daí com copiar marcado, e vou definir o local vai ser bem aqui, e vou rotacionar daqui para 90 graus, e eu vou dar Enter para entrar com esse valor. Ok, já foi. Daí de novo vou dar Enter, vou definir o local vai ser bem aqui, e é um rotacionar com copy, definir a partir desse eixo, 90 graus, 90, e eu vou dar Enter, ok. Daí de novo Enter para voltar ao último comando que é o RO de Rotate, rotacionar. Vou aqui no local vai ser bem aqui. Então eu vou fazer a partir desse eixo, rodar para cá 90 graus. Se ele atingir o valor eu posso clicar, eu posso digitar também que igualmente dá certo. E aqui eu já tô com este desenho. Eu posso ver ali na vista 3D, né, tá ali. E também tá faltando agora a gente ter a região de vitral que acontece ali dentro e a região onde depois eu colocaria o piso,
um pouquinho mais aqui em cima. Então vamos por partes. Eu tô aqui na fachada leste, então eu entrei aqui na fachada leste e aqui na referência eu vou desenhar uma referência aqui com selecionar linhas, que vai ficar bem aqui na vertical. Cliquei. Dessa forma eu consigo entrar ali na vista 3D e aqui na vista 3D eu consigo ver bem esse eixo aqui e por causa da referência que eu fiz ali na fachada leste eu tô vendo também o primeiro arco botante, o primeiro pilar que eu fiz bem nessa região. Eu vou dar Tab, clica e vou dar HH, que quando eu gerei esse formato eu também tinha essa linha aqui de referência. Então com essa referência curva e essa referência central selecionada, então peguei essa central e peguei essa curva, com ambas selecionadas eu vou criar forma. Tem um que ele faz aqui o arco completo e tem um outro que ele faz uma pelezinha. Se não for uma, é vice-versa a outra. Eu acredito que vai ser essa primeira aqui, então vou pegar ela. Ok? Por sinal eu acertei, senão seria vice-versa aquela outra lá. E aqui eu já tenho a referência para fazer a pele de vidro ao redor desse formato. Então, feito isso, você poderia salvar essa família. Se você achar que esses elementos aqui, inclusive, precisavam unir, você pode unir aqueles lá que você precisa. Então, eu vou selecionar esse elemento que vai ser a pele de vidro. Vou dar HH nele. HH oculta temporário. Aliás, tem que dar HR, que tem que voltar aquele formato. HR eu resetei, vou selecionar esse elemento e vou guardar ele no HH. Aqui faltou eu unir, né? Não sei se dá pra ver, mas parece que esse pilar, ele encavala com esse outro. Então, eu posso unir um com o outro, na vista que for mais fácil de você enxergar. Então, por exemplo, esse une com esse. Ele já fica aqui unido. Eu vou unir de novo. Esse com esse. Daí unir. Daí unir esse com esse. Eu vou unir esse com esse. Eu vou unir esse com esse. Eu vou unir esse com esse. Assim por diante, eu vou unir esse com esse. Daí unir esse com esse. Se eu precisar aderir a alguma superfície, algum elemento, daí ele estando aqui unido, ele se comporta como se fosse um elemento único, inclusive ele faz aquela região de água furtada, a união, né, não uma coisa encavalada, entre um e outro. Então aqui eu estou unindo, daí só clica em um, clica no outro, daí vamos aqui unir de novo, daí esse com esse, ok? E aqui ele já está com todos os elementos aqui como se fosse uma geometria única unida. Né, com Tab, clica, agora eu pego todos esses elementos. Eu vou dar HR, ok? Se você achar que aqui em cima precisa dessa região de coroa, volta ali para o nível 1 e desenha um elemento aqui só para você fazer a tampinha. Então eu vou aqui desenhar, vai ser com círculo mesmo, que eu vou desenhar aqui essa regiãozinha aqui, deve estar tampando mais ou menos aqui, talvez. Daí se não for a gente ajusta. Vou digitar WF, daí qual que era o círculo, era esse. Eu vou criar uma forma sólida, só tem que entrar ali na fachada leste e ver se ele tá certinho. Que ele fez aqui no nível 1, né? Deixa eu ver ali no 3D. Ah, ficou aqui embaixo, acho que nem criou a forma sólida certinha, não. Então, vou selecionar ele. Vamos criar a forma, depois ele pode ser movido lá pra cima. Vai ser esse formato aqui. Não, vai ser o outro. Vai ser esse daqui. Vou criar a forma, vai ser o primeiro, então. Ó, aqui. Só vou voltar aqui para a fachada leste e vou mover ele para a alturinha que ele tinha que ficar mais ou menos aqui. E na sequência, a partezinha debaixo dele tem que ficar na altura mais centezinha. Então, peguei a superfície, vai ficar mais altazinha ali, aqui. E daí a gente ajusta a altura, né? Aqui, na verdade, a WF. E ele podia ficar mais centezinho aqui. E talvez esse daqui, mais nessa região, SD, ok? Só que eu acho que ele tinha que ficar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para dentro. Então eu posso aqui editar o perfil dessa forma. Ele vai projetar ali na planta, WF. Vou voltar ali para nível 1. Acho que ele saiu da edição, eu vou voltar ali para o 3D. Deixa eu só pegar esse formato aqui. Com ele selecionado, Tab, cliquei e eu vou editar o perfil. Esse perfil aqui de cima, aqui. E com ele selecionado, eu vou deixar ele um pouquinho menor, né? 13 ficou muito, será que 12 metros? Né? Vamos ver? Vou dar check, ok? SD de sombreado, acho que 12. Eu vou editar perfil aqui. Vou pegar esse aqui de baixo. Daí eu vou selecionar ele. Ele também vai ser de 12 metros. Vou dar check, acho que tem que editar e deixar um pouquinho menor então, ele aqui, daí vou selecionar ele, talvez seja 10 metros, ok, vamos dar check, perfeito, e aqui nos 10 metros no meu ficou bom. Se eu quisesse unir geometria, também podia unir, né, seria aqui em cima unir, daí unir esse com esse, aqui ele já uniu, né, dá pra ver aqui pelo vínculo, que ele forma bem direitinho em relação a essa coroa. E aqui eu já tô num bom momento de salvar essa família. Aqui a gente fez um arco botante com relação a esse pilar.
Então aqui eu vou salvar a família, vou aqui no menu arquivo, salvar família. Isso aqui é o arco-botante, ele tem o papel de contraforte e de arco-botante, né? Pilar, curvo, de arco-botante e contraforte. Ele faz o papel de ambos nesse elemento. Que eu vou salvar e na sequência lá em cima vou carregar num projeto e fechar. Eu teria que ter algum projeto, então vou começar aqui menu arquivo, um novo projeto. Eu vou aqui procurar fazer com default para PTB, que é a mesma coisa que o template de arquitetura. Vou criar um novo projeto, ok. E agora com o projeto aqui aberto, vou voltar para a minha edição de família. Lá em cima eu vou carregar no projeto e fechar. Vai ser aqui nesse projeto 2, ok. Daí ele me ativou aqui o modo de mostrar massa, vou fechar esse aviso. E eu posso colocar aonde eu desejar colocar. Se quisesse colocar mais de um, pode, né? Vou clicar aqui para colocar um só, pelo menos. Ele me avisa de que a massa contém geometria sólida, mas ela é oca, porque ela é como se fosse um tecido, um mesh, tá certinho. E eu vou entrar ali na vista 3D, aqui do projeto, que eu vejo que a massa tá aqui. E eu poderia até mesmo colocar um sistema cortina aqui na região da pele de vidro, daí eu posso criar o sistema. Se eu quiser atribuir um material para essa massa, eu posso também pegar e colocar, seja aqui a parede, por exemplo, nesse elemento, tab clica, daí eu posso colocar aqui a parede. Aqui também, né, tab clica, eu posso colocar essa parede. Só mostrar aqui no sombreado que aqui eu já coloquei paredes. Inclusive essas paredes que eu selecionei aqui com parede. Com elas selecionadas, elas podem ter aqui propriedades, né, de volume, de área. Você pode editar e colocar um material para ela, né, pode inserir camada estrutural e depois o revestimento pelo lado de fora. Aqui eu vou fazer só uma pintura mesmo, é só para ele ficar colorido para mostrar. Pintura. Acho que eu tinha uma pintura branca aqui embaixo que eu posso arrastar. Aqui pintura, traz pintura aqui para dentro com ela selecionada. Vou só aplicar aqui o utilizar aparência de renderização e aqui ok. Ok e ok. E repare que ele já ficaria aqui com esse material atribuído. E seria a mesma coisa passar também esse material para todos os outros demais elementos. E depois, se você não precisasse mais da massa, você poderia pegar e tirar aqui a forma de massa. Eu vou agilizar um pouquinho, eu vou voltar aqui a mostrar e vou aplicar aqui as paredes. Vou de novo aqui colocar a parede, vai ser essa parede mesmo, vai aderir à face e eu vou passear aqui perto dessa banana, tab, clica e apliquei. Aqui também, tab, clica, apliquei, aqui também, tab, clica, apliquei, tab, aqui, cliquei HH, ó, aqui, e vamos aqui, parede. Aqui, cliquei, foi, sumiu, aqui, parede, foi também, deixa eu só tirar aqui. Pra mostrar, parede, também, aqui eu poderia colocar um telhado aqui em cima. Aqui eu vou dar HR então. Depois de aplicar todas as paredes, a mesma coisa que o telhado, a gente poderia pegar ele, editar, mexer aqui então se quisesse ele de determinado valor e com a mesma pintura. Aqui eu sei que eu tenho a palavra pintura, então eu posso digitar aqui pintura. Daí aqui ok, daí ele vai deixar de ser verde e vai ficar numa espessura mais condizente. Depois de você terminar de passar todas as paredes, o quantitativo ali, se você pegar a tabela, a parede ficaria como parede com a pintura e se você colocou ali o elemento estrutural, ele ficaria certinho, né, a alma de concreto armado. E mesma coisa aqui, essa cobertura, ela já ficaria certinha também. Por fim, ali na planta de piso do nível 1, você poderia colocar o restante do piso, dos componentes e assim por diante terminar o teu projeto. Espero que você tenha curtido. Se você estiver fazendo junto, não se esqueça de salvar o teu projeto. Na descrição do vídeo, eu vou deixar também os outros vídeos de estudo de massas. Se você chegou logo de cara aqui, a gente tem os outros vídeos da playlist de estudo de massas. Você pode conferir depois na sequência. Bons projetos e a gente se vê na próxima!